Olá, eu sou a Renate Fuchs, eu sou diretora na Accenture, na área de Industry X, que é uma área voltada à transformação digital da indústria. Sou também vice-presidente da VDI, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e tenho o maior prazer de poder falar com vocês um pouco hoje sobre a ascensão da mulher no mercado de trabalho, voltado à indústria 4.0, que é um mercado de trabalho mais masculino, né, onde a gente tem poucas mulheres em cargos de liderança. E eu pensei em comentar um pouco para vocês da minha trajetória, mas principalmente o que eu tenho feito hoje em dia para tentar mudar esse cenário e o que eu acho que são aqueles skills e aqueles conhecimentos necessários para que as mulheres possam ter maiores oportunidades e carreira, né, dentro dessa transformação digital que a indústria está presenciando. E eu vou fazer isso através de um programa muito querido meu, que eu lancei junto à VDI, também a Accenture, que chama Industry for Her, e que foca exatamente nesse protagonismo feminino dentro da indústria 4.0. Tá? Bem, começando por mim, para além desses cargos, né, e funções que eu exerço, sou uma mulher que vem de duas culturas diferentes. Eu nasci no Brasil, mas meu pai é alemão, eu tenho dupla cidadania. Eu cresci em São Paulo, morei um pouco no interior também de São Paulo, e com 15 anos eu me mudei para a Alemanha e acabei ficando 10 anos por lá, estudei engenharia de produção lá e comecei, né, meu início de carreira por lá também. Acho que só por essa introdução dá para perceber que, de fato, né, eu sou uma mulher privilegiada. Nasci numa família de classe média alta, tive muitas oportunidades, né, de estudo aqui no Brasil. Depois a gente foi para a Alemanha e, e lá eu continuei, né, o meu progresso de educação, né, de carreira. E uma coisa que me marca muito, né, por talvez ter nascido em duas culturas diferentes, é a minha vontade, o meu desejo de trabalhar sempre com pessoas muito diferentes, né, culturas diferentes. Então, eu sempre busquei, a partir das oportunidades que eu tive, né, durante a faculdade, e durante a minha estadia na Alemanha, a conhecer, né, enfim, lugares, ambientes diferentes. Estudei no Vietnã meio ano, depois fui para a Espanha, fiz um intercâmbio lá. Um intercâmbio não, na verdade foi um, um estágio, né, de 6 meses, e nunca pensei em voltar para o Brasil, mas eu tive uma oportunidade super bacana de trabalhar na indústria automotiva, e era o meu sonho, né, trabalhar na indústria automotiva aqui no Brasil, logo após a finalização da faculdade, e foi numa consultoria, mas já trabalhando numa montadora aqui, que era o meu grande sonho, né? Então, meu início de carreira foi em consultoria e até hoje estou dentro da consultoria, ajudando outras empresas a melhorarem seus processos, a aportarem mais tecnologia, e isso muito focado também no âmbito da manufatura e de operações, né? Bem, como mulher, acho que eu posso dizer que, por mais que eu tenha esses privilégios, né, através da minha família, enfim, e das vivências que eu tive, dentro e fora do Brasil, eu passei por várias dificuldades, né, sendo sempre uma das únicas mulheres na mesa, mas, enfim, acabei aí conseguindo deslanchar a minha carreira. E ao mesmo tempo que eu ia tentando achar o meu espaço, né, e me posicionar, sempre sozinha, porque eu não tinha mulheres líderes próximas de mim, também não tinha muitas colegas, né? Então a gente acaba se comparando muito aos homens e agindo muito parecido, enfim, e trabalhando muito, né, para conseguir o espaço. Foi somente há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio talvez, que eu comecei a entender que eu deveria fazer muito mais pelas próximas,
né? Que talvez aquele caminho árduo que eu passei não tivesse que ser o caminho árduo para todas, né? E que, de fato, com a minha experiência, com a minha rede de contatos, com as empresas com as quais eu trabalho, eu pudesse realmente fazer a diferença para que as próximas mulheres que, né, engenheiras ou não, mas que tenham vontade de trabalhar com tecnologia, com operações, com manufatura, tivessem uma ascensão mais rápida, mais fácil, com o apoio necessário, né? Então, a partir dessa primeira vontade, né, entendimento de que não era ok eu ser a única e que eu tinha que fazer mais pelas próximas, que eu comecei a me aprofundar mais nessa temática e de fato pensar como é que eu poderia fazer a diferença. E como sempre tem uma história, né, atrás de uma boa ideia, a minha história em relação a esse tema começa quando eu fiz um curso, né, no exterior, que é um curso muito focado em inovação, com grandes executivos do mundo inteiro, enfim. E era um curso que trabalhava muito a forma com a qual a gente pode impactar o mundo de forma exponencial através de inovação. E eu me encontrei num grupo de 90 pessoas, e esse grupo de 90 pessoas tinha 20% de mulher, não, de mulheres, tinha somente uma mulher negra. E eu fazia parte de um grupo de brasileiros, que eram acho que 16, 17 ou 18, e eu era a única mulher dentro daquele grupo. E naquela semana de estudo, a gente tinha que fazer um exercício de pensar: o que que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha função? O que que eu estou buscando dentro de um grupo como esse? O que que eu posso fazer para frente? E pela primeira vez me incomodou muito o fato de eu ser a única. Então eu comecei a buscar realmente dentro de mim o que que eu poderia fazer e o que que eu quero fazer, né, para esse futuro, né, das próximas. Peguei meu certificado no final desse curso e no palco falei para todo mundo que o meu impacto exponencial seria trabalhando para que a gente tivesse mais mulheres liderando a transformação digital e principalmente dentro da indústria. E por coincidência ou não, eu sempre digo que eu acho que não, porque quando a gente tem uma ideia fixa na cabeça e a gente projeta algo que a gente quer muito, as coisas acabam acontecendo. Mas na semana seguinte, a VDI me chamou para ser a primeira vice-presidente mulher dentro da associação e me deu também o chapéu e o cluster de inclusão e diversidade para cuidar. Então eu pensei, poxa, agora, né? Esse é o meu momento, é aqui que eu vou poder fazer alguma coisa onde eu possa impactar mais pessoas. E nesse mesmo ano, né, que foi o ano de 2019, eu fiz a minha transição para a Accenture, que é uma empresa que me dá esse espaço de escalabilidade, né? Os projetos são mais amplos, existe uma implantação muito forte de tecnologias, né, para a gente mudar e transformar, né, a indústria, a manufatura, operações. Então, eu fiz esse movimento e fui pensando muito em como é que eu poderia, de fato, fazer agora uma grande diferença, impactar mais mulheres e ajudar principalmente mais mulheres a protagonizarem, a terem as oportunidades para que elas se desenvolvam dentro desse espaço, da indústria 4.0, né, da transformação digital da indústria, e que principalmente onde elas possam trazer, né, ser quem elas queiram ser e trazer esses resultados e marcar o espaço que a gente precisa e mudar o cenário, de fato, da indústria, né, que realmente precisa de nós. E foi numa nesses pensamentos que eu chamei o diretor executivo da VDI na época e falei, eu quero conversar com você sobre uma ideia do que a gente pode fazer. E eu marquei a reunião sem ter essa ideia ainda fixa na minha cabeça. Tomei banho aquela manhã e no banho me veio a ideia de criar um programa de capacitação e de qualificação para mulheres dentro da indústria 4.0, porque a VDI poderia aportar muito com conhecimento, mas eu sempre acreditei muito que a educação e a qualificação pode nos ajudar
a alcançar o que a gente quer alcançar. Então, acredito muito na educação e falei, poxa, vamos criar um programa que possa desenvolver, possa trazer mais informação sobre a indústria 4.0 para mulheres e vamos testar isso. A ideia foi super bem aceita e aí montei um grupinho super bacana de parceiros e outros vice-presidentes da VDI e a gente pensou em como criar e fazer um primeiro piloto do Industry for Her, né, que é a nossa marca do programa. E o mais interessante é que naquela época eu não tinha certeza se aquela ideia, né, de tentar diminuir essa dificuldade de ascensão das mulheres, se isso ia ser realmente bem recebido, se a gente tinha mulheres que queriam aprender sobre isso, onde que elas estavam, como é que a gente ia acessá-las, se a gente teria empresas que gostariam de investir nessa ideia também. Então era tudo muito embrionário, mas a vontade estava aí e muito rapidamente a gente conseguiu fazer as parcerias adequadas para criar um programa, um primeiro programa de Industry for Her, e a gente começou a buscar mulheres que tivessem vontade de participar, né? E a ideia era ter um grupo de 20 mulheres. A gente lançou, juro, eu gravei um vídeo no celular, lançamos no LinkedIn. E em 2 semanas a gente teve 2.000 interessadas nesse programa. Das 2.000, 450 enviaram uma carta motivacional falando sobre o que elas gostariam, por que elas gostariam de fazer parte disso, por que a motivação pela indústria 4.0, por que a motivação pela inclusão e diversidade. E a gente teve que fazer uma avaliação muito difícil para chegar num primeiro grupo de 24 mulheres para a gente testar um modelo. E o modelo foi um sucesso. E como eu disse, né, acho que o pensamento tem que ser muito da gente escalar isso. E foi aí que a Accenture se juntou também ao Industry for Her, para que a gente pudesse trazer esse conhecimento para mais mulheres. Então, acho que primeiro ensinamento aqui, antes de eu mostrar um pouco mais para vocês sobre esse programa e o que hoje eu acredito muito que seja o formato para a gente aprender mais sobre o assunto, ter mais embasamento, ter mais soft skills, enfim, para trabalhar, né, nesse meio tão masculino, mas também tão cheio de inovação. Acho que o primeiro ensinamento é a gente colocar uma ideia na prática, de fato, e a gente entender que, como mulher, né, nós podemos sim nos juntar a outras e podemos trazer ideias muito rapidamente para o papel e impactar as próximas, puxar as próximas. Então, eu acredito muito que para o tema de ascensão e de desenvolvimento da mulher é essencial que a gente se junte e que a gente consiga fazer a diferença, por mais que eu ainda acredite que os homens têm que fazer parte também desses movimentos. Mas, de fato, quando a gente se junta como mulheres, a força é incrível, o que a gente consegue fazer em pouco tempo, o impacto que a gente consegue gerar, ele é enorme. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre esse programa, para que vocês entendam hoje como é que vocês podem se preparar, o que são os temas que fazem sentido, né? Vocês entenderem e levarem um pouco para frente para que vocês se sintam confiantes e para que vocês tenham uma boa, enfim, uma boa entrada no mercado e um bom desenvolvimento de carreira. Bem, essa é a carinha do nosso programa, o Industry for Her, como eu disse, né? Ele é um programa organizado pela VDI e a Accenture entrou agora para a gente conseguir escalar isso ainda mais. E o nosso foco aqui foi realmente criar um maior protagonismo e um poder de liderança para as mulheres dentro da indústria 4.0. O que aconteceu quando eu falo de escalabilidade, de teste, piloto, MVP? Qualquer projeto hoje em dia trabalha um pouco dessa forma, né? A gente testar um modelo e depois ir escalando esse modelo para alcançar maiores resultados, né? Não foi diferente com o Industry for Her. Como eu disse na primeira edição, a gente começou com 24 mulheres.
os nossos parceiros por acreditarem muito nessa ideia, nos apoiaram aqui, a gente não teve ainda investimento de empresas, e a partir do segundo ano a gente começou a ter o sponsoring de grandes empresas no Brasil, para que a gente pudesse não somente qualificar as mulheres deles, mas também qualificar mulheres em recolocação no mercado, né? Que é algo muito importante. A gente não elitizar sempre os programas, a gente dá oportunidade para as mulheres que precisam, né? Hoje, a gente já está na nossa quinta edição do Industry for Her, os grupos vão aumentando, a gente está agora com mais de 100 mulheres sendo capacitadas nesse momento. A gente roda esse programa 3 vezes ao ano e o nosso objetivo é capacitar 1.000 mulheres até 2025. 1.000 mulheres até 2025. Então, sair de uma ideia de capacitação de mulheres, a gente testa com 20, né, 24, e pensar em como é que a gente cria um plano para que a gente possa incluir mais mulheres aqui. É sensacional, é uma abordagem que a gente tem que levar sempre para a vida, porque é o que funciona, né? Vamos testar, comprovar e depois com os parceiros, né, adequados, com a metodologia adequada, a gente poder levar isso a um outro nível e ter um impacto muito maior. Quando eu falo para vocês assim, poxa, o que é importante a gente aprender, né? O que vai me dar mais segurança para que eu possa trabalhar em projetos inovadores, em projetos de tecnologia? A gente montou aqui no Industry for Her uma, uma grade de mais ou menos 60 horas de conteúdo que eu acho que pode trazer um pouco de ideia para vocês o que é bacana saber, o que é bacana aprender, sobre quais assuntos eu deveria me informar para que eu possa ter mais oportunidades, para que eu possa estar inteirada do que está acontecendo, para que eu possa trocar também com outras pessoas seja da minha equipe, do meu grupo de faculdade ou de onde eu trabalho, né? A gente pensou muito, primeiro, num conteúdo técnico, para eu entender o que está acontecendo na indústria 4.0, o que está acontecendo hoje, nas manufaturas, nas operações. É importante que a gente trouxesse aqui uma ideia sobre o que é essa tal de indústria 4.0, né? Como é que isso se dá? Qual foi enfim, qual foi a jornada da indústria ao longo dos anos? E onde é que estamos hoje em relação a essa transformação? O que está sendo feito, né? Quais são as tecnologias habilitadoras dessa indústria 4.0? A outra coisa que é muito importante, eu já até dei um spoiler aqui, porque é o nosso formato de trabalho no Industry for Her também, mas como é que a gente faz uma gestão de projeto hoje em dia, né? É aquela gestão de projeto clássica, ou como é que a gente tem implantado tecnologia que vai muito mais para uma gestão de projeto ágil e também uma gestão de projeto voltada à inovação, né? Onde a gente trabalha também riscos, onde a gente trabalha um formato diferente, muito integrado, para que a gente chegue a resultados de forma rápida, né? Através de testes, né? Enfim, de pilotos, MVPs, mas que também a gente possa usar como metodologia para uma alta escalabilidade. E, por fim, um tema que eu acho muito importante todos saberem, aprofundarem, é a questão de dados. E eu não digo isso no sentido de cada um de nós precisa ser um expert, em dados, né, e analytics. Não. Mas o que eu acho que é muito importante hoje em dia é a gente saber como é que a gente toma decisões através de dados, tá? Então, é muito importante hoje, quando a gente olha para uma operação, para um processo, enfim, a gente entender o que aquele processo está trazendo ou pode trazer para a gente de dados, né, através de conectividade, como é que eu limpo esses dados e, principalmente, o que eles vão me trazer de insights, né? Então, a gente tem hoje, a gente está num momento onde a gente tem muito mais acesso a dados do que há muitos anos atrás,
e a gente tem que saber como utilizá-los para tomar decisão. Tá? Então, isso é algo que é importante. Então, vejam aqui bem a diferença entre eu sou uma expert em analytics, não precisa ser, mas, poxa, como é que eu entendo dados, né? Como é que eu utilizo esses dados a favor do meu poder de decisão e da minha operação, tá bem? Então, para a gente aqui no programa, e isso eu dou de dica para vocês, é saber o básico, né, sobre o que está acontecendo na indústria, quais tecnologias hoje são utilizadas, como é que as pessoas estão trabalhando em volta disso e como é que eu adquiro dados, né, para poder trabalhá-los, é super importante, tá? E, de novo, eu preciso saber o detalhe do detalhe do detalhe sobre IoT, sobre 5G? Não, mas é importante saber o que são essas tecnologias habilitadoras e como é que elas podem hoje impactar os negócios, tá bem? Um outro ponto importante e dica que eu quero dar para vocês poxa, como é que eu entendo hoje, eu posso pesquisar que tipo de casos de sucesso as empresas estão tendo hoje? Que tipo de implantação está dando certo hoje para algumas empresas, né? Então, a gente traz aqui uma visão muito forte, tenta, né, enfim, qualificar as meninas no sentido de, poxa, o que que uma Mercedes está fazendo em relação à indústria 4.0? O que que uma BASF está fazendo? Então, como é que as empresas estão se preparando para essa transformação? Mas para além de estarem se preparando para essa transformação, o que que elas estão fazendo de diferente e que tipo de resultado elas estão colhendo, tá? Então, importante também se informar, principalmente olhando para as indústrias que a gente gosta, né, que realmente a gente está trabalhando ou gostaria de trabalhar. Poxa, o que que tem ali hoje de tecnologia? Como é que essas empresas estão se reinventando dentro de operações, dentro da manufatura, com seus processos, né? Como é que é hoje a relação dessas empresas com seus clientes? Então, é super bacana pegar um tempo para entender um pouco melhor o que está acontecendo no mercado, sair um pouco da teoria e, na prática, o que essas empresas estão conseguindo fazer. Bom, outro ponto importantíssimo é a parte de soft skills, né? A gente sabe, e eu sempre entrevisto várias líderes, né, aqui no Brasil, que trabalham, né, com transformações, e principalmente transformações na indústria. Eu sempre pergunto quais são os skills, os conhecimentos que a gente precisa ter hoje para que a gente possa ter sucesso nesse novo mundo. E o mais interessante é que a resposta de absolutamente todas não tem a ver com conteúdo técnico, e sim com conteúdo de soft skill, né? Ou seja, o que que eu preciso para ser uma boa líder ou para trabalhar bem com os meus colegas, né? Que tipo de conhecimento eu posso ter, seja em negociação, seja em liderança, seja em gestão de conflitos, para que eu possa ter mais sucesso. E aqui, eu acredito sempre que as mulheres têm uma vantagem, né, em comunicação e na forma de lidar com outras pessoas, e é super importante a gente trabalhar isso, né, entender como é que a gente utiliza, né, desses skills para que a gente possa ter mais sucesso no dia a dia. E eu vejo hoje, né, no mercado de trabalho, que quase não existe mais a gente trabalhar sozinho. Então, a gente sempre trabalha junto com outros profissionais de outras áreas que têm vivências diferentes, conhecimentos diferentes, e a gente poder entender isso, juntar os conhecimentos adequados para alcançar um resultado é essencial. Então, fica essa dica também para vocês, que nem é só uma dica minha, mas de absolutamente todas as líderes que eu já conversei sobre esse assunto, que é invistam, né, em melhorar os soft skills, não só em relação à liderança, mas realmente em relação a qualquer tipo de comunicação, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso é super importante, né? Quando a gente desenvolve isso, é mais fácil a gente entrar em diferentes temas
e desenvolver diferentes temas com grupos totalmente diferentes, né, o que a gente está acostumado hoje em dia. Por fim, o que eu acho que é muito relevante também, e a gente vem trabalhando no Industry for Her dentro do nosso programa de capacitação, é colocar a mão na massa, porque a melhor forma de aprender é fazendo. Então, o que a gente visa aqui trazer, né, de oportunidade para as meninas é trabalhar em desafios reais, e realmente aqui aportando, né, os conhecimentos técnicos, conhecimentos de soft skills também, para chegar a um resultado. Então, eu acho super importante, sempre que possível, agarrar alguma oportunidade de participar de um grupo, de fazer acontecer na prática, e principalmente usar metodologias como o Design Thinking, que hoje é uma metodologia super utilizada enfim, trabalhar uma dor, né, um problema de negócio, uma dor de um cliente interno, um cliente externo e chegar num resultado super bacana, né? Seja através de um novo processo, através de inovação, através de tecnologia. Então, agarrar essas oportunidades é super interessante. Eu já recebi muitas vezes feedbacks de mulheres que passaram pelo Industry for Her, aprenderam mais sobre os assuntos que eu comentei antes e me falaram: poxa, Renate, eu antes de ter aprendido e ter, né, criado esse conhecimento sobre a indústria 4.0, eu não teria tido a chance de participar de um projeto que hoje eu estou participando. Então, poder falar sobre esses assuntos é extremamente importante para que a gente possa também, quando a oportunidade vier, agarrar essa oportunidade e fazer acontecer na prática. Bem, fazendo tudo isso, o que a gente tem hoje de oportunidade, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, né? Das empresas, dos líderes, né? Que podem, de fato, criar oportunidades e também para quem está buscando as oportunidades, né? Capacitação é um ótimo meio para a gente perseguir oportunidades, né? Eu acho que isso é imprescindível. A partir do momento que a gente trabalha um conhecimento geral sobre um determinado tema, isso nos dá a oportunidade de debater esse tema com outras pessoas, de entender se aquilo é o que a gente quer para a nossa vida, para a nossa carreira, e ir atrás e buscar, né, esses nossos sonhos. Eu acho que existe aqui uma oportunidade muito grande das empresas gerarem uma força de trabalho diferenciada através de programas, através do investimento no desenvolvimento dos talentos, para que a gente possa ter uma maior igualdade, né, dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente buscar melhores resultados, né? Hoje em dia, sem um grupo diverso, sem a geração de oportunidades para todos, o resultado ele não é o mesmo. Tá? A outra questão que eu acho importante é como é que a gente pode também, como empresas, associações, ou nós que já estamos no mercado de trabalho, realmente criar novas oportunidades e puxar também as pessoas que mais precisam, né? Dar oportunidade para quem precisa de oportunidade, isso é essencial, né? Uma dica que eu posso dar também para vocês é realmente criar uma rede de conexão. Eu sempre falo em qualquer uma das minhas conversas, seja dentro da Accenture, da VDI, com o Industry for Her também, ou nas minhas palestras, imprescindível a gente fazer contatos, né? Através das conexões, dos contatos, a gente pode gerar muitas oportunidades, né? Então, é algo que é super relevante, conhecer alguém que te inspirou, ou você tem um amigo, uma amiga que pode te apresentar alguém, né, que conhece sobre um tema, ou que possa, de repente, te dar uma oportunidade, é essencial ir atrás disso. Tá? Eu comecei a fazer isso muito tarde na minha carreira, porque eu acho que como mulher eu ficava às vezes um pouco
receosa de entregar meu cartão e fazer um contato, mas eu acho que a melhor forma para a gente é realmente entender onde eu quero chegar, em quais empresas, ou com quem que eu quero falar, e pensar quem seriam os meus amigos, colegas e pessoas do meu meio que poderiam me apresentar alguém ali. É essencial a gente tentar buscar isso. Então, aqui eu acho que, falando, né, da ascensão das mulheres, né, no mercado de trabalho, eu acho que tem um trabalho muito importante das empresas, patrocinando, gerando oportunidades, tendo um olhar, né, para dar essas oportunidades para todos os grupos, né, da empresa, mas principalmente para as mulheres também. Tem um trabalho de líderes, né, de olharem para os seus talentos, puxarem seus talentos, recrutarem também, olhando para a diversidade. E também tem o trabalho de cada um, né, de saber buscar onde tem informações relevantes, de saber buscar contatos, de saber realmente se colocar e pedir ajuda, né, onde necessário. Então, eu acho que quando a gente se junta aqui, ou junta nessas diferentes entidades, a gente começa a gerar mais oportunidades, né? Bem, essa era a minha apresentação. Por fim, acho muito importante, né, relembrar aqui com vocês o quanto eu acho e aprendi através do Industry for Her que as mulheres, quando se juntam, não tem para ninguém. A gente pode fazer uma grande diferença. Eu hoje ainda nem acredito, né, que em tão pouco tempo a gente já esteja impactando aí 1.000 mulheres, né, nesse caminho até 2025, e que são mulheres que por si só vão impactar as próximas, né? Isso é o impacto exponencial. Não é sobre a ideia que a Renate teve lá atrás e sobre as pessoas que estão próximas de mim que eu vou puxar, e sim todas essas mulheres, essa comunidade que está aprendendo mais sobre esses temas que são tão relevantes hoje e que vão por si também puxar as próximas, vão criar seus programas e vão criar oportunidades, né? E aí, acho que também, né, como o resumo, né, da dica final, vão atrás de conhecimento, acho muito importante, vão atrás de contatos e busquem realmente o que vocês querem. A gente sempre vai poder ocupar o lugar que a gente quiser nesse mundo e muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar as pessoas, as empresas que podem nos ajudar nesse trabalho. Eu espero ter trazido para vocês alguns insights, alguma inspiração para que vocês tenham aí um maior desenvolvimento ainda. Tenho certeza que aqui no Brasil tem muito espaço para muitos talentos, a gente está precisando disso e tenho certeza absoluta que trazendo mais conhecimento para os próximos, juntando uma rede de apoio, a gente vai chegar lá. Então, beijo para todos, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês.